No final do século XVIII, o Brasil colonial vivia sob pesadas taxas e impostos cobrados pela coroa portuguesa, especialmente nas regiões produtoras de ouro, como Minas Gerais. Foi nesse contexto de exploração e insatisfação que surgiu a Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a liberdade do Brasil e a criação de uma república independente. Liderado por figuras como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o movimento se tornou um símbolo da luta por liberdade, justiça e autonomia, mesmo que seus sonhos tenham sido interrompidos pela repressão portuguesa. Minas Gerais, no século XVIII, era uma das regiões mais ricas do Brasil colonial devido à extração de ouro. No entanto, a população local sofria com altos impostos, cobrança do quinto e exploração pela coroa portuguesa, que tirava grande parte da riqueza da região. Essa pressão econômica, somada à influência de ideias iluministas vindas da Europa, despertou o desejo de mudança e liberdade entre os intelectuais, militares e comerciantes da região. Eles começaram a discutir planos para uma revolução que pudesse libertar Minas do jugo colonial. Entre esses líderes estava Tiradentes, que se destacou não apenas pela coragem, mas também pelo ideal de construir uma república justa e independente, onde os mineiros pudessem viver sem a opressão fiscal e política da metrópole portuguesa. O movimento, embora pequeno e discreto inicialmente, representava a semente da luta pela independência do Brasil, mostrando que o desejo de liberdade já existia muito antes de 1822. A Inconfidência Mineira começou a se organizar de forma discreta, com reuniões de intelectuais, militares e comerciantes insatisfeitos com a exploração colonial. O objetivo era planejar uma revolta contra a coroa portuguesa, inspirada pelos ideais iluministas e pelo sucesso da independência dos Estados Unidos. Tiradentes, dentista e militar, se destacou como um dos líderes mais comprometidos com a causa. Ele defendia não apenas a liberdade econômica e política, mas também a criação de uma república justa e igualitária, onde os cidadãos tivessem direitos e voz. O movimento elaborou planos detalhados para tomar o controle de Minas Gerais, organizar um governo independente e, se possível, expandir a ideia para outras regiões do Brasil. Apesar da coragem de Tiradentes e seus companheiros, a conspiração foi descoberta antes que pudessem agir. A descoberta da Inconfidência mostrou a vigilância da coroa e o risco que a luta pela liberdade representava naquele período, mas também eternizou Tiradentes como um símbolo da resistência e do desejo de independência do Brasil. Infelizmente, a Inconfidência Mineira foi descoberta antes de qualquer ação efetiva. Um dos envolvidos, temendo as consequências, delatou os conspiradores à coroa portuguesa, revelando todos os detalhes do plano. A reação do governo foi rápida e rigorosa. Os líderes do movimento, incluindo Tiradentes, foram presos, interrogados e julgados em um tribunal português, sob acusações de traição e conspiração contra a coroa. O julgamento foi severo. Muitos participantes foram condenados à prisão, exílio ou perda de bens. Tiradentes, por sua firmeza e coragem, recebeu a pena máxima. Foi enforcado e teve seu corpo esquartejado, como forma de punição exemplar e advertência a outros que ousassem desafiar a autoridade portuguesa. Apesar da derrota, a Inconfidência Mineira se tornou um símbolo da luta por liberdade e justiça, e Tiradentes passou a ser lembrado como mártir da independência e da resistência contra a opressão colonial. Mesmo com a derrota da Inconfidência Mineira, o movimento deixou um legado duradouro. Tiradentes se tornou um símbolo da luta pela liberdade, representando coragem, idealismo e resistência contra a opressão. O episódio também mostrou que o desejo de independência no Brasil já existia muito antes de 1822, inspirando futuros movimentos de libertação e reforçando a importância de pensar em justiça social, direitos e autonomia. Hoje, Tiradentes é lembrado como herói nacional, com feriados e homenagens que celebram seu sacrifício e a coragem dos inconfidentes. A Inconfidência Mineira nos ensina que a luta por liberdade nem sempre é imediata, mas seus ideais podem ecoar por gerações, moldando a identidade e a história do país. Um dos pilares da Inconfidência Mineira foi a influência das ideias iluministas vindas da Europa, que pregavam liberdade, igualdade e soberania do povo. Pensadores como John Locke, Montesquieu e Rousseau inspiraram os líderes do movimento a sonhar com uma república independente e justa. Essas ideias se espalharam entre intelectuais, militares e comerciantes de Minas Gerais, criando um ambiente propício à reflexão sobre direitos individuais, governo representativo e combate à exploração colonial. A Inconfidência Mineira mostrou que, mesmo em um Brasil colonial isolado, ideais modernos de liberdade e cidadania já circulavam, preparando terreno para movimentos futuros e para a própria independência do país. Após a execução de Tiradentes e o fim da Inconfidência Mineira, a figura do mártir começou a ser relembrada e celebrada de formas simbólicas.
Embora na época ele tenha sido punido exemplarmente, com o tempo seu sacrifício passou a ser visto como um ato heróico em nome da liberdade. No século XIX e XX, historiadores, escritores e políticos contribuíram para consolidar a imagem de Tiradentes como símbolo da luta contra a opressão e da independência. Monumentos, nomes de ruas, praças e feriados nacionais reforçaram sua memória, tornando um símbolo de resistência e patriotismo para o Brasil. Essa construção simbólica transformou Tiradentes em uma referência histórica que transcende a inconfidência, lembrando as gerações seguintes da importância de lutar por direitos e liberdade mesmo diante de adversidades. Embora a Inconfidência Mineira tenha sido reprimida, suas ideias continuaram a influenciar a sociedade brasileira. O movimento mostrou que havia desejo de autonomia e justiça mesmo sob a dominação portuguesa, e inspirou futuras iniciativas de independência e reformas políticas. O episódio também evidenciou a importância da conscientização e organização popular, demonstrando que mudanças sociais e políticas exigem planejamento, coragem e, muitas vezes, sacrifício. Com o passar dos anos, Tiradentes se tornou o maior símbolo da luta por liberdade no Brasil colonial. Sua imagem representa coragem, idealismo e luta contra a opressão. A memória de Tiradentes é celebrada oficialmente em 21 de abril, data que nos lembra da importância de lutar por direitos, justiça e autonomia. Ele continua inspirando cidadãos a refletirem sobre democracia, responsabilidade social e valores éticos. A Inconfidência Mineira nos ensina que o desejo de liberdade e justiça é contínuo, mesmo diante da repressão e da adversidade. Estudar esse episódio histórico nos ajuda a compreender a formação da identidade brasileira e a valorização da democracia e dos direitos civis. Hoje, Tiradentes é lembrado como símbolo de resistência, coragem e idealismo, e sua história reforça que as lutas por liberdade e justiça continuam relevantes, inspirando reflexões sobre como agir em defesa de princípios éticos e direitos coletivos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos comentários, conte qual lição da história de Tiradentes mais te inspira nos dias de hoje. Saber sobre a Inconfidência Mineira é importante porque ela nos ensina sobre coragem, idealismo e luta por liberdade, mesmo em um contexto de opressão colonial. Esse episódio mostra como indivíduos e grupos podem se organizar em defesa de direitos, justiça e autonomia, mesmo diante de grandes riscos. Além disso, a história de Tiradentes e dos Inconfidentes nos ajuda a compreender a formação da identidade brasileira, a importância de valores cívicos e como a luta por liberdade e justiça é um processo contínuo. Estudar esse momento histórico nos inspira a refletir sobre democracia, cidadania e responsabilidade social nos dias de hoje.